Departamento de Ciências da Comunicação, FCSH-UNL. Obrigada por permitirem que eu esteja aqui como uma espécie de outsider, mas não sou da literatura. Eu até gostava já de esta intervenção da Aline fez-me lembrar que recentemente descobri no site do Max Planck Institute um filme sobre como manter uma cabeça de um cão ligada a uma bomba de sangue, que é um filme de 1930, no laboratório, e que eles têm um pequeno filme de 1 minuto e meio, com a cabeça de um cão ligada a umas bombas e ela não tem. É capaz de ser isso que é narrado pelo J.D. Bernal. Talvez, não sei. Ainda sei disso. Mas, pronto, e de facto eu vou falar aqui apenas do contexto de uma história que eu descobri num âmbito que não estava exatamente a trabalhar, mas que acabou por se relacionar com esse, porque também tem-me interessado a literatura numa perspectiva, eu diria, como fonte, ou seja, eu tenho trabalhado essencialmente sobre cultura visual e sobre as relações entre a cultura visual e outros aspectos da experiência, nomeadamente a ciência, a filosofia e outros discursos que com ela interagem, e portanto o interesse por estes contos literários, por alguns que eu vou falar rapidamente, foi essencialmente essa perspectiva, a da análise cultural, a da literatura como fonte, porque considero que é uma fonte, ou seja, que a partir dela se consegue perceber uma série de ligações entre vários discursos e mais especificamente as relações entre ciência e literatura interessaram-me também porque se encontram muitos ecos nas histórias da literatura que muitas vezes antecedem as próprias pesquisas científicas, como já foi dito aqui. O exemplo que eu peguei e os outros que eu vou falar mais rapidamente são também do final do século XIX, 1899, e vou contar rapidamente a história do Dr. Berkeley's Discovery, a história da descoberta do Dr. Berkeley, que é uma policial de 1899 de Richard Smith e Cornelis já me consigo lembrar. Bom, Richard Smith é o nome principal, portanto é uma policial que conta a história de um médico que resolve investigar como ver, que tem a teoria de que o nosso cérebro é como uma máquina fotográfica e, portanto, remete-nos muito para uma questão levantada ao longo de toda a segunda metade do século XIX, que é a fotografia como metáfora biológica, como metáfora de uma série de processos cognitivos e perceptuais, a própria máquina, e portanto ele tem a ambição, a grande ambição dele como jovem neurocientista, era tentar apanhar células cerebrais de uma parte interior do córtex cerebral, colocá-las no microscópio e tentar perceber se essas células permitiam ver com fotografias o que é que a pessoa tinha visto ao longo do sonho. Consegue, ao fim de muitas tentativas falhadas, revitalizando os neurónios na cabeça de macacos vivos e, ao fim de muitas tentativas falhadas, consegue ver uma paisagem urbana, que é também interessante, uma paisagem qualquer, uma paisagem urbana, com casas, com pessoas, e pronto, quando chegou ao fim da sua grande luta, acha que é melhor nem fazer mais nada, porque começa a sentir quase como Deus e que aquilo é melhor não passar por ali. Acontece que um grande amigo dele, que trabalhava na medicina legal, diz: mas agora não vais desistir, acabámos de receber o cérebro de uma pessoa assassinada no jovem lindíssimo, e tu vais ter que experimentar para sabermos quem é o criminoso. E ele, depois de negar lá, cede, começa de facto a ver imensas imagens, começa a ver se ele próprio nas imagens, e aquela história acaba tragicamente, porque descobre que quem morreu foi a mulher dele que tinha chegado de França sem avisar, para fazer uma surpresa, que estava na medicina legal da própria mulher francesa, que tinha chegado sem avisar e tinha sido assassinada por uma pessoa que se tinha apaixonado por ela loucamente durante uma viagem de parto. Ele vai ao tribunal com as fotografias, consegue
descobrir criminoso e criminal e precisamente não se contentando com isso e já no estado quase de semi-loucura, ele vai ainda visitar o próprio criminoso, que é um cônsul francês que lhe pede para ficar anónimo e não dizer ir para a França que foi ele que matou, que afinal é um assassino, e esse homem diz precisamente: você conseguiu ver dentro da cabeça das pessoas, então explique-me como é que eu me tornei um assassino, não consegue ver na minha alma como é que eu gerei um assassino. Portanto, e este episódio é muito muito célebre, torna-se até efetivamente matéria de discurso para os padres, que dizem que aquilo vem provar que a ciência sempre provou, que é nos nossos corpos que somos julgados. Portanto, há uma série de moratórias que decorrem daqui. Obviamente ele resolve descansar e ficar louco, e o laboratório dele, que não preservou suficientemente as suas experiências com fixadores, quando o amigo vai pelas suas experiências, elas se apresentam todas. Portanto, é por isso que hoje não avançamos nessa investigação, é porque ele não pôs fixador suficiente e, portanto, quando o amigo foi tentar recuperar as experiências, depois ele morreu, já lá não estava nada. E, portanto, a história acaba fechando a própria experiência do tempo e explicando porque é que aquilo não é. Ora, esta fantasia de penetrar no pensamento é uma fantasia que foi acompanhada também por outras que também foram motivo de literatura de ficção, por exemplo, em Jules Verne, Rudyard Kipling, como, por exemplo, a ideia de captar a última imagem do morto, não é? Que é os irmãos Kip de Jules Verne, o At the End of the Passage do Kipling, e também outros autores franceses de fim de século que foram estudados por uma historiadora americana que se dedicou sobretudo à parte dos franceses, na relação dessas questões da emergência na literatura e parte dos estudos sobre a fisiologia da visão. E, curiosamente, por exemplo, nesse caso da ortografia, da última imagem, os boatos na opinião pública são anteriores às experiências científicas que se fizeram na Alemanha em 1877. Portanto, há todo o boato que apareceu em 1853 e é só em 1877 que o Laboratório de Fisiologia Alemã do Köln faz, de facto, as experiências que dá um outro nome, dá-lhe um nome de ortograma, um nome técnico, e depois desiste, porque conseguiu uma coisa qualquer no coelho, mas depois desistiu porque não veio lá nenhum. Mas a literatura manteve-se, e a opinião pública. E, portanto, aliás, o romance do Jules Verne é de 1905, o de Rudyard Kipling também é de 1895, salvo erro. Portanto, estão todos mais ou menos ali no fim de século. E esta história, portanto, eu acho que por estas histórias todas há uma série de ligações ideológicas que se podem fazer, nomeadamente com toda esta fantasia que moveu a ciência e a literatura no último quartel do século XIX sobre esta ideia de penetrar no pensamento, de perscrutar o interior, que foi acompanhada também pelo avanço e pelos estudos e também pela cultura popular no campo da comunicação à distância, não é? Que teve precisamente duas vertentes, uma técnica e científica, no caso do telégrafo, do telefone. Aliás, havia uma frase, e ao outro lado, que foi o espiritismo e a telepatia. E precisamente a relação disto com a cultura visual é extremamente interessante, porque aparentemente no início não há nada que tenha a ver com a visualização, a questão é sobretudo o ouvido, é muito abstrata, mas à medida que caminhamos na segunda metade do século XIX começa a haver esta preocupação com o registro visual. E a fotografia do pensamento é precisamente uma moda que surge ali em pessoas de reputada com grande reputação científica, como Hipólito Barraguc, o Bernard Luiz, o médico de Salpêtrière, pioneiros da hipnose no tratamento das doenças e que se deixam influenciar por toda estes impulsos de estas fantasias de comunicação inconsciente e de comunicação telepática, mas numa outra nível, que é como obter imagens. E a máquina fotográfica tem um papel mítico extremamente importante, porque vai fornecer, sobretudo, aspectos que são salientados, por exemplo, por uma antropóloga americana, Barbara Allen, que faz um estudo sobre um objeto semelhante,
tem a ver com a mitologização urbana das tecnologias, não é? Portanto, a máquina fotográfica é uma câmara obscura, tem uma série de processos, placas, uma série de coisas que as pessoas não dominam e dá origem a uma série de fantasias, nomeadamente o bairrado nunca certa altura já não é preciso máquina, a própria placa capta o conhecimento e o que lá fica é o conhecimento. Não é? Claro que nos podemos estabelecer estas relações, esta relação entre este ponto com outras questões, nomeadamente com o